como qualquer outra articulação no corpo, desequilíbrio de força, musculatura encurtada, tudo isso vai causar problemas de estabilidade e instabilidade. Quando você coloca demanda, pode gerar dor. O punho não é nada diferente. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês mostrando um treino para prevenção e recuperação de lesões de punho no que diz respeito à instabilidade, beleza? A gente vai estar treinando ele de todas as dimensões, porque como eu não tenho acesso, né, a cada um de vocês para saber exatamente qual que é o problema, o que eu recomendo geralmente é o seguinte: faz todos os exercícios, percebe qual você está absurdamente mais fraco, porque ele provavelmente vai ser o que você mais precisa de focar. Então a gente vai estar trabalhando de todas as perspectivas possíveis, mas antes de mostrar os exercícios, a gente tem que falar um pouco de estilo de vida. O que mais gera problema assim nos meus clientes é a posição de trabalho. Geralmente a pessoa senta numa cadeira que não está numa configuração muito boa, tá? O que a gente quer? Punho alinhado com o cotovelo, tá? Falando de... Você pode estar com a pior cadeira possível, mas se eu estiver falando de punho, geralmente eu estou preocupado em punho alinhado com o cotovelo, tá? Nem o apoio de braço muito para baixo, fazendo você ter que estender o punho, e nem muito para cima, fazendo você ter que fletir o punho, que é o mais comum. Às vezes a mesa é muito baixa e a cadeira está muito alta, tá? A gente quer o quê? Tudo alinhado na hora que você estiver sentado na cadeira do computador. Sobre pessoas que às vezes escrevem muito, tocam instrumento musical, trabalham sempre nessas posições que a gente chama de flexão de punho, não é que você tem que deixar de fazer. Quem toca bateria, eu vejo isso muito acontecer também. Não é que você tem que deixar de fazer, mas você tem que ter o corpo preparado para dar aquela demanda. Se você sabe que você vai ter uma demanda de esforço repetitivo prolongada, primeiro, tenta amenizar o máximo possível, apesar de que, né, basicamente está falando para o peixe parar de nadar. Segundo, trabalha a musculatura acessória e antagonista para poder aguentar aquele tranco, porque você já sabe que você vai treinar muito flexão, então você tem que treinar muita extensão também para poder equilibrar. Então, se é uma pessoa que trabalha em uma posição de muita flexão de punho, foca bastante nesses exercícios aqui de prevenção para você conseguir aguentar esse trabalho prolongado que você vai estar fazendo, tá? Essas são as duas principais observações: posição de trabalho, e se você sabe que você passa o dia inteiro em uma posição não muito ideal ou numa posição forçada por períodos prolongados, sabe que você vai ter que fazer em algum momento o treinamento das posições opostas para poder equilibrar as forças. Direto para os exercícios agora. O primeiro exercício que eu vou mostrar é um exercício de flexão de punho, tá? E esse aqui eu tenho uma observação, que se você não pratica nenhum esporte, que você tem posição de apoiar com as mãos no chão, fazer uma parada de mão, a chamada bananeira, uma capoeira, uma ginástica, um parkour, algum tipo de luta, se você não precisa de apoiar no chão com as mãos, eu pularia esse exercício, por um motivo simples de que as outras atividades que você faz já treina bastante flexão. Qualquer outro exercício de academia, outra atividade esportiva, a chance de estar treinando na posição de flexão ela é extremamente alta, tá? Então só se você tem demanda de apoio com as mãos, eu faria esse exercício, tá? Ele é extremamente simples. Para prevenção de lesões, eu acho isso aqui mais interessante do que fazer flexão de punho com halter, tá? Pernas bem afastadas, eu vou ficar na ponta dos pés, queixo no peito, vou jogar o peso todo na minha mão e vou tirar o peso do corpo até apoiar só nos dedos. Ó, joguei o peso todo para cá, tirei e apoiei nos dedos. Quanto mais nas pernas o meu peso, né, mais distante estiver da mão, mais fácil ele vai ficar. E se eu jogar o peso bem nas mãos, ele vai ficar mais difícil. E se eu tiver a possibilidade de elevar os meus pés do chão, coloco mais peso nas mãos, quase indo para uma parada de mão ou para uma flexão pike, mais carga ele vai ter. E da mesma forma, se eu quiser diminuir o peso, posso apoiar os joelhos e tal, e começar bem levinho. Novamente, se você tem demanda de apoio nos punhos, eu farei esse exercício. Estaria recomendando entre 3 séries de 10 a 12 repetições. No final do vídeo você vai ter todo o treinamento escrito na tela para você poder acompanhar. Por enquanto, presta atenção nas execuções dos exercícios. Primeiro, flexão de punho. Segundo, extensão de punho. Esse, de fato, eu acho interessante fazer com halter. Recomendo sempre você apoiar a parte externa da mão, a parte lateral da mão contra o halter, tá? Aí você equilibra aqui nos dedos anelar e mindinho, a gente é mais fraco, né? Então se você consegue apoiar a mão aqui na parte externa do halter, você consegue segurar por mais tempo e manter fazendo mais repetições. Extensão de punho não tem segredo, tá? Alguma coisa entre 2 séries de até 20 repetições. Se você tiver com uma carga limitada, eu acharia mais interessante você fazer até 30 repetições do que aumentar o peso muito cedo, beleza? Faz os dois lados.
Geralmente o lado que tem dor vai ser um lado mais fraco, tá? No caso, eu tenho esse punho aqui um pouco prejudicado, então o meu lado esquerdo ele é sempre mais fraco. À medida que vai passar as repetições, sua mão vai começar a abrir, o mindinho anelar, tá? Por isso que eu recomendo você justamente segurar bem próximo à parte externa do seu halter. Extensão de punho, 2 séries de 20 repetições. O terceiro exercício, na verdade, são 2, né? Eu vou estar fazendo aqui a demonstração no primeiro momento com o equipamento que eu faço, que é basicamente esses 2 ferros que estão na minha gaiola, do meu rack, tá? O que a gente vai fazer? Joga o cotovelo para frente e desvio radial. A gente flete o punho em direção ao polegar, mantendo os 2 braços para frente e o cotovelo mais esticado possível. Desvio radial. Segurei na outra extremidade do meu implemento, braços esticados para trás, cotovelo estendido, e vou fletir o punho em direção ao mindinho. Desvio ulnar, tá? Ou chamado de flexão ulnar. Quanto mais na extremidade, mais carga eu faço, mais difícil fica o exercício. Você vê que se eu fizer aqui no máximo, meu punho esquerdo tem até dificuldade. Eu faço os 2 braços de uma só vez, utilizando esses ferros que são relativamente pesados. Se você, tá na dúvida do que você pode utilizar, eu recomendo você fazer isso com uma vassoura ou com uma marreta, um martelo pesado, porque esse tem a ponta um pouco mais pesada. E aqui, braço para frente, cotovelo estendido, eu consigo realizar o exercício com uma resistência interessante. Se fosse só a madeira, não ia ter peso praticamente nenhum, tá? Quanto mais extremidade, mais difícil. Faço um lado, faço outro lado. Alguma coisa de 2 a 3 séries de até 20 repetições também. Esse aqui, pessoa que tem dor de punho vai ter muita dificuldade. Mesma coisa para trás, ó, estico ombro estendido, cotovelo estendido. Vou fletir o punho em direção ao dedo mindinho. Desvio ulnar a gente sempre é mais forte, porque tem mais musculatura realizando essa ação, Então, provavelmente eu consigo pegar um pouquinho mais de resistência. Pessoal, Gabriel aqui do futuro, aqui na edição, percebi que eu deixei um exercício essencial de fora, que é o chamado Pronation Twist. É um exercício de pronação de punho. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esse exercício, porque ele é realmente muito interessante e eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Eu vou estar deixando uns trechinhos aqui na tela com vocês e o link completo vai estar aqui embaixo na descrição. Eu também vou estar recomendando você trabalhar 3 séries de 15 a 20 repetições nesse exercício e dá uma olhada aí como é que ele é. 4 exercícios para um punho mais saudável, mais forte, mais estável, beleza? Novamente, lembrando que o primeiro exercício eu recomendo mais para casos que você vai ter demanda de apoio sobre o punho, senão você pode pular as suas remadas, as suas puxadas, tá? Os seus arremessos, se for algum esporte com bola. As outras atividades que você faz geralmente já vão suprir a demanda de flexão de punho. Se você não faz nenhum esporte, não faz academia, o que você tá fazendo, mano? Tá errado. A gente precisa do treinamento de força para ter um estilo de vida saudável. A ciência demonstra isso claramente. Só ficar fazendo caminhada não adianta não, tá? Então leve isso em consideração. Aplique esses exercícios e você consegue caminhar para um punho um pouco mais saudável. A gente está trabalhando todos os lados, flexão, caso seja necessário, senão a gente já faz as outras atividades do dia a dia. Extensão, desvio radial e desvio ulnar. Não é um exercício, mas é um alongamento que também é muito interessante, porque a maior parte das pessoas que tem problema de punho vão ter os flexores do antebraço extremamente encurtados, tá? Então, posiciona com os dedos bem abertos na parede, palma da mão na parede. No caso, esse é meu braço direito, tá? Quanto mais alto, maior alongamento. Então a gente começa bem humilde com a mão abaixo, todos os dedos apoiados na parede. Afundo a palma da mão e olho para o lado oposto, tá? Ficou até pesado para mim. Afundo a palma da mão, olho para o lado oposto. Quanto mais alto, mais difícil. Mesma coisa com o lado esquerdo. Sempre começa apoiando nos dedos, afundo a palma da mão, olho para o lado oposto. Cotovelo totalmente esticado. Para esse alongamento eu vou recomendar 2 séries de 30 segundos. Trabalhando nas 4 dimensões, a gente acha o ponto mais fraco e ataca ele para tornar ele o nosso ponto mais forte.
A corrente só é tão forte quanto o ponto mais fraco, e o mesmo vale para prevenções de lesões e recuperações de às vezes alguma dor ou algum incômodo. Flexão de punho caso seja necessário. Se você já faz no resto do seu treinamento, foca bastante no alongamento. Desvio radial, desvio ulnar e extensão de punho. São os ingredientes para a gente mostrar essa receita que vai nos levar a um treinamento mais saudável. Tá escrito na tela novamente o treinamento para você se lembrar e anotar. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje para você. Se você tem interesse em mais vídeos sobre prevenção e recuperação de lesões, dá uma olhada aqui na playlist. E se você não encontrar o que você estiver procurando, manda para mim a ideia, que talvez a gente consiga trabalhar nela. Se você gostaria de um treinamento personalizado, de acordo com os seus objetivos e a sua situação, a sua prática esportiva, os seus exercícios, entre em contato comigo no e-mail gabrielmartinsigno@gmail.com. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.